Fala, meu povo! Seja então muito bem-vindo a mais uma Afrotalks. E vamos para mais uma semaninha, segunda-feira braba. Bora lá para mais uma semana que se inicia, mais uma oportunidade. E é verdade, né? Toda semana que se inicia uma nova oportunidade de fazer o que tem que ser feito. E não só a semana, mas o dia. E eu trouxe hoje como tema da live, eu trouxe hoje como tema aqui do podcast, a lógica do equilíbrio, né? Vamos olhar para o equilíbrio de forma crítica, tanto para o equilíbrio no sentido de estabilidade, supostamente, tanto como o equilíbrio na vida, nos pilares da vida, né? Familiar, amoroso, tudo que envolve aí o que a gente tende a ver como uma vida equilibrada. E aí, já falando sobre isso, eu vou tentar aqui desconstruir com vocês e passar o que é a minha visão sobre equilíbrio, o que foi a minha experiência ao buscá-lo e como eu vejo ele hoje, como eu realmente toco a minha vida e o que isso tem a ver com a sua forma de tocar a sua vida, o seu crescimento empreendedor. Então vamos partir do pressuposto que equilíbrio é uma falácia, tá? Vamos partir já desconstruindo aí e que equilíbrio não existe, muito menos estabilidade da forma como a gente comumente conhece. Então por que, João? Por que o equilíbrio para você é uma falácia? Por que o equilíbrio é uma lenda? Simplesmente porque se você quer construir coisas de valor, dificilmente você vai ser uma pessoa equilibrada, que vai conseguir dividir a sua energia cada hora num lugar e realmente dar certo em tudo, como se diz, ou ter a capacidade de ter a sua energia distribuída em todos os lugares. Eu não acredito nessa tese, porque eu posso dizer que eu sou uma pessoa viciada em desenvolvimento humano e eu estudo muito sobre isso, testo muita coisa em mim, e uma coisa eu posso dizer, mal cheguei e já concordo, tamo junto, Eduardo. Não, com certeza você concorda porque você está na mesma frequência, o mesmo tipo de mentalidade, você também faz e acontece, acompanha aí também nos seus stories, dá para ver que você não para, então é por isso também que temos aí muitas coisas em comum e concordamos em muita coisa, porque temos esses fatores parecidos. E isso pode-se dizer que todo mundo que tem essas características ou busca essas características tem dificuldade de ser uma pessoa equilibrada. Quando está focada no trabalho, foca em demasiado, como se diz em Portugal, foca muito. Quando foca no relacionamento, foca muito. Quando foca no fitness, foca muito. Foi engraçado que eu estive dando palestra no evento da Marisa no sábado, e ela disse assim, cara, Mafra, eu te conheço há 2 anos, e para mim foi meio do nada, que parece que você se tornou um baita atleta. E eu falei assim, mano, porque quando eu pego para fazer uma coisa, eu sou desequilibrado. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou botar intensidade. E eu acredito que a melhor forma de você, no final da equação, que tem x, y, z, a, b, c, dar em algo mais equilibrado entre todas essas incógnitas, todos esses números, esses volumes de coisas em cada pilar, é você ter intensidade mesmo. Porque quando você põe intensidade em diferentes coisas, você traz a possibilidade de um crescimento intencional naquela coisa e depois vira uma cascata. O que eu quero dizer com cascata? Vou passar essa perspectiva para vocês. Por exemplo, se eu foco em determinada fase da minha vida no João empresário, na parte empresarial da coisa, e eu me torno bem sucedido nessa área, ela vai funcionar como um efeito cascata. Por quê? Porque eu vou ter mais liberdade em outras áreas. Tá? Se eu ponho intensidade aí, tenho resultado e consigo construir patrimônio, consigo construir ativos digitais, consigo construir presença, né? Marca pessoal forte e tudo mais, isso depois é como uma cascata em outros pilares da vida que eles são abastecidos por aí. Exemplo, se eu consigo construir liberdade financeira, depois a intensidade distorce o tempo. E eu já vou tocar nesse ponto que o Bruno trouxe. Se eu consigo trazer então a intensidade e ter resultado em determinada área, ela distribui em outras. Então eu consegui construir, por exemplo, independência financeira. Isso vai ser bom para o meu relacionamento amoroso, para o meu relacionamento familiar, vai ser bom para a minha saúde. Ninguém treina por um Ironman trabalhando 12 horas por dia. Fica tranquilo, não treina. Porque exige muito, você precisa ter uma certa liberdade financeira, uma certa liberdade de tempo para se dedicar a treinos, tá? Então saiba disso, ponha intensidade em coisas que depois vão te libertar para outros. Quando eu pus intensidade no treino, quando eu pus intensidade no pilar físico, eu acabo por me libertar de ser uma pessoa com preparo físico maior, ter mais energia, melhor capacidade de quê? Melhor capacidade, por exemplo, de focar no trabalho, de focar no relacionamento. Então, de novo, intensidade no físico distribui, faz uma cascata para outros pilares da vida.
Então, quando o Bruno diz ali, intensidade distorce o tempo, é porque quando você põe intensidade em determinada coisa e tem resultado exponencial, faz com que você alcance certas coisas que a média das pessoas alcançam em muito tempo. Então, você distorce o tempo, porque você pôs intensidade, que foi o que eu disse, que foi o exemplo que eu dei na palestra da Marisa. Ah, João, parece que de um tempo para cá você se tornou um super atleta. Intensidade distorce o tempo. Eu botei intensidade em treino, eu botei intensidade no conhecimento sobre esse pilar, e aí eu desenvolvi mais rápido esse pilar. Distorci o tempo em um ano. Já fiz 4, 5 triatlos, já fiz um Ironman, já fiz uma maratona. Por quê? Intensidade distorce o tempo. Bom dia, Diane. E é isso que eu quero trazer para vocês. Equilíbrio é uma pergunta. Equilíbrio? Qual é equilíbrio? Para que buscar equilíbrio? Busque um desequilíbrio intencional. Quando eu era jovem, como se eu fosse velho agora, mas lá dos meus 15 aos meus 17 eu tive banda de rock. Eu era o baterista. E a bateria, ela é interessante porque ela é uma descoordenação motora. Ela não é, bom para baterista ele tem muita coordenação motora. Não, ele tem muita descoordenação motora. Porque você não bate em sincronia. Você toca a bateria em não sincronia mesmo. Tipo, então você bate o bumbo num tempo, o chimbal em todos os tempos, a caixa no outro tempo e vai batendo os pratos e vai tocando e vai batendo os outros instrumentos da bateria, que tem tanto tempo que eu não toco bateria que eu já esqueci os da frente aqui. Então, é uma descoordenação motora. Então, você precisa ter um desequilíbrio harmônico para tocar muito bem. E eu acredito que a vida é igual bateria, sabe? Você precisa ter um desequilíbrio harmônico para viver bem. Você precisa saber aonde você coloca intensidade em cada parte dessa música chamada vida. E aí você tem a capacidade de, no final, formar uma linda melodia. Como eu tô poético hoje, mas é real. Isso tem uma verdade por trás muito forte. Levando em consideração a própria etimologia da palavra, equilíbrio é uma... Vou botar aqui para ver se fica melhor o áudio para vocês. A própria etimologia da palavra, equilíbrio, é uma compensação de forças, mas na vida real isso não se aplica. Não tem como cobrar a mesma medida de forças em todas as coisas, mas ao mesmo tempo, cada fase da nossa vida exige de nós certa medida de dedicação. Sem tirar nem pôr, faço das palavras da Eduarda as minhas palavras. Porque é justamente sobre isso, é sobre fases da vida. Por exemplo, eu tenho uma visão muito clara que na parte da construção familiar eu quero pôr energia. Na fase de construção familiar, quando eu tiver meus filhos, eu quero ver eles como um projeto, como uma empresa quase, assim, pelo nível de intensidade de energia que eu vou pôr. É sobre isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, porque você para de olhar, porque se você está sempre buscando o equilíbrio, você fica em ansiedade. Por quê? Porque você não consegue alcançar esse tal equilíbrio, e aí na outra ponta você está sempre se cobrando que você não tem tempo para isso, que você não tem tempo para aquilo, que você não tem tempo para aquilo outro. Fique em paz, deixa por fase você se dedicar mais para uma coisa e desbalancear. E não é tipo uma fase, então eu vou ficar 5 anos só trabalhando, não vou pensar em mais nada, e aí depois eu começo a ter resultado em outras áreas. Não tem necessidade de ser 5 anos. Pode ser em blocos de meses durante um ano. Então tem meses que são mais intensos. O último quarto do ano, o último trimestre do ano, para mim é super intenso. O verão eu consigo desacelerar um pouco mais, focar mais no planejamento estratégico, porque a cultura em geral, o mercado europeu, ele dá uma segurada no verão. Então eu consigo compensar. Então é essa lógica de compensação, essa lógica de desequilíbrio harmônico. Busca isso em vez de buscar equilíbrio. Busca entender o que é prioridade para a sua vida nessa fase. É muito mais potente do que você buscar equilíbrio. E assim, a maior parte das pessoas que eu conheço que tem muito sucesso em determinadas áreas, elas não são equilibradas. Não são equilibradas. Ou elas são tão equilibradas, ou elas são tão desequilibradas que geram uma harmonia na outra ponta. Então é isso que eu busco para a minha vida. Por quê? Fator modelagem. Já falei aqui algumas vezes. Modelagem é você pegar em outras pessoas que estão onde você quer chegar, características que te inspiram, características que te ensinam e repetir na sua vida. Eu não conheço um livro mais poderoso do que o livro A Vida de Quem Está Onde Você Quer Chegar. É um dos livros mais poderosos que tem. Dali você pode tirar muitos insights, você pode tirar muitos aprendizados e, já dizia sua avó, né, as pessoas inteligentes aprendem com o erro dos outros e com o acerto dos outros, em vez de ter que ir lá, errar e acertar também. Obviamente que sempre vai ter o seu processo de erro, de aprendizado, sempre.
Mas se você souber ser uma pessoa crítica e analítica nesse sentido, não é cuidar da vida dos outros, mas é tirar o melhor do que cada um tem para te ensinar. E você ser exemplo para as outras pessoas também, porque isso vai acontecer na prática. Consoante você vai crescendo, consoante você vai desenvolvendo, consoante você vai trazendo resultado, você vai inspirando outras pessoas. E isso é brabo, isso é muito top, tá? É aquela visão, eu trouxe também algumas vezes aqui, que é aquela visão de ser maré. Ou seja, quando você sobe, todos os barcos sobem junto. Vá ser a maré na vida dos outros. Para de dar desculpa, para de buscar equilíbrio. Eu só queria uma vida em paz. Não existe isso. Porque até a vida equilibrada, ela vai te trazer ansiedade. Porque você vai existir aquele fear of missing out. Ah, mas eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. Então, ou você conserta aqui, ou você só vai mudar o padrão da sua ansiedade, do seu desequilíbrio, desequilíbrio ruim mesmo, e daquela sensação de que você não anda para frente. Então, seja intencionalmente desequilibrado. Quem aqui já conhece a parábola dos talentos? Eu, de tanto ver pessoas que eu admiro tendo muito resultado trabalhando nesse pilar, que é a espiritualidade, e trabalhando esse pilar através, por exemplo, da Bíblia, que eu acabei por ativar uma curiosidade muito grande em também explorar esse livro milenar e mais vendido do mundo. E tem umas coisas muito interessantes, né? Que te dão vários insights. E tem essa parábola do talento, não sei se vocês conhecem. A parábola do talento fala que em determinado momento Deus deu talento para determinadas pessoas. Deu 5 talentos pro... Vamos dividir essas pessoas aqui, eu tô remodelando a história, tá? Deu 5 talentos pro exponencial, deu 3 talentos pro equilibrado e deu 1 talento pro escasso. Então você imagina que o escasso escondeu o talento. O equilibrado, ele procurou não perder nenhum talento e adicionar 1 dentro daquele que ele não adicionava, dentro daquele que ele não desenvolvia, enquanto o exponencial ele multiplicou os talentos. Ser a maré é você ter a capacidade de multiplicar os seus talentos. É você ter tanto repertório que você consegue dentro do seu desequilíbrio da sua vida, você aprender determinados tipos de coisa que vão acrescentar na sua vida. Por exemplo, estruturar uma live. Eu não estruturo porra nenhuma, eu penso num tema e falo com vocês aqui o que vem no meu coração. Mas, por exemplo, estruturar uma live, passar um raciocínio, gerar valor para outra pessoa, estruturar uma aula, uma palestra, o que é que seja. Isso é um repertório de comunicação, de entrega, que quanto mais você faz, melhor você forma. Então isso é um talento que você está desenvolvendo. Você, como uma pessoa exponencial, nessa parábola, você é o cara da exponencialidade, você vai pegar e multiplicar os seus talentos, porque aí sim você vai, na ótica da Bíblia, viver em coerência ao que Deus quis que a gente vivesse sendo a imagem e semelhança dele, né? Quis que a gente entregasse valor, quis que a gente gerasse valor para outras pessoas, que a gente fizesse o bem. E fazer o bem, na minha visão, é isso também. É você fazer diferença na vida dos outros. E como é que você faz a diferença na vida dos outros sendo equilibrado? Porque se você quer equilíbrio, você não vai ter nem tempo. Porque você vai ter usar o seu tempo para colocar em outras coisas que talvez você não esteja colocando agora, porque você precisa ter equilíbrio em tudo. Vocês estão entendendo o quão ruim é o equilíbrio? Soa até engraçado falar isso, né? O quão ruim é o equilíbrio. Mas eu custei entender isso. Eu custei entender isso porque isso é o que é vendido. Isso é o que é disseminado. Constantemente é disseminado a lógica de que, porque se você não tem equilíbrio, você vai ter um burnout. Não, sabe por que você tem um burnout? Não é porque você não tem equilíbrio, é porque você não tem limite e não entendeu quem você é. Aí você depende da aprovação dos outros e da identidade que o seu trabalho é. Aí você põe toda a intensidade no trabalho, toda a energia no trabalho para ser validado. Ou por sucesso financeiro, ou pela palmadinha nas costas por parte do chefe. E aí, no final, você tem um burnout. Por que tem gente que parece que entrega o dobro do que pessoas aí com burnout e parece que não se cansa? Porque está coerente com a identidade da pessoa. Está coerente com a identidade da pessoa. Falando sério agora, sem desprezar ninguém que já teve um burnout, mas pelo volume de trabalho e entrega que eu estou tendo nesses meses, eu poderia estar caminhando para um burnout. Fica tranquilo. Zero chance. Zero chance. Quanto mais eu faço, mais eu descanso nesse processo, porque eu só faço coisa, ou a maior parte das coisas que eu faço tem a ver com aquilo que eu tenho para entregar para o mundo. Então hoje o almoço vai ficar apertado porque tem a live com o pessoal, eu já fiz 3 reuniões e já fiz a palestra de amanhã. By the way, digita fogo no meu direct se você quiser participar amanhã do nosso aquecimento. Mas você imagina, então, palestra uma atrás da outra, workshop, as coisas acontecendo, imagina, vai caminhar para um burnout, não vou, fique em paz, não vou. Porque tudo isso me dá mais energia, porque está muito alinhado com aquilo que eu tenho para entregar de valor para o mundo. O burnout ele vem muitas vezes pela imposição de um trabalho
de coisas que também você não se identifica, mas você tem que fazer porque você tem um propósito de pagar a conta no final do mês. Você precisa fazer, você precisa ser o melhor para ser validado pelo seu chefe, pela sua esposa, pelo seu marido, por que é que seja, e não está alinhado com a sua identidade. Aí isso te cansa, te esgota energeticamente, porque tem a ver com isso. Burnout na outra ponta, por mais que seja o seu cérebro desligando, ele na outra ponta é o tônus vital lá embaixo, é acabar a energia, Sabe quando cai como é que chama? O quadro geral ali, quando cai o quadro geral desliga tudo, isso que é burnout. E quando que tem? Quando você esgota a sua energia. Agora, se eu sou um painel solar, que quanto mais eu ando, mais energia eu faço, né? Um painel solar não, um painel, como é que eu poderia chamar? Hidráulico é com o movimento da água, solar, não, seria com a lógica, tipo assim, quanto mais eu ando, quanto mais eu faço, mais energia eu estou produzindo. Por quê? Porque está conectado com a minha identidade. Super entendo, quanto mais trabalho, mais feliz eu fico. Sinto que conecto com a minha criança interior. Tá aí, ó, tá conectado com a identidade. Está conectado com a identidade, está conectado com aquilo que ela sente que é a maré, aquilo que ela sente que gera valor. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem clareza da identidade dela, que está conectado com o propósito dela, aquilo que ela faz, tendo um burnout. Nossa, João, isso é muito delicado o que você está falando, porque tem gente que até se identifica com o trabalho, mas esgota porque não sabe separar as coisas. Como é que eu falo isso de uma maneira agradável e não cancelável? Essa pessoa diz isso. Essa pessoa não sente isso. Se ela sentisse, ela não esgotava a energia dela fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. Eu posso falar 12 horas direto, de diferentes temas com vocês, sem esgotar minha energia, mas, João, 12 horas, eu tenho certeza que sim. Porque está tão conectado, poder falar sobre o que eu acredito, sobre o que eu vivo, sobre o que eu aprendo e sobre o que eu entrego, está tão conectado com a minha identidade, com aquilo que eu tenho para entregar para o mundo, que eu não gasto energia ao fazê-lo, eu ganho energia ao fazê-lo. Todas as vezes que eu abro uma live, troco ideia aqui com vocês, 9, 10, 12, 15, não importa quantas pessoas. Todas as vezes que eu abro aqui, quando eu finalizo a live, eu saio com mais energia do que eu entrei. Simplesmente porque está conectado com a minha identidade, com o meu propósito, com o que eu sinto que eu nasci para fazer. Se não tivesse, fazer isso daqui seria muito cansativo e teria sido impossível fazer mais de 100 de forma consecutiva em dias úteis nos últimos 4, 5 meses. Seria impossível. Vocês entendem o porquê que seria impossível? Imagina, se eu tivesse passado 12 horas fazendo o relatório financeiro da empresa, eu provavelmente caminharia para um burnout mesmo. Porque relatório financeiro da empresa não está conectado com a minha identidade, não está conectado com as minhas vantagens competitivas e não está conectado com o meu senso de capacidade de geração de valor. Mas eu sei que é necessário para um todo. A empresa em si, ela é mecanismo de crescimento para o João, para mais entrega, para mais capacidade de investimento nessa entrega, para chegar a mais pessoas. Então ela precisa ser a mais saudável, escalável e crescente possível. E o financeiro dela faz parte disso. Então sim, eu consigo conectar na outra ponta com propósito, mas eu sei de forma cristalina que não faz parte das minhas vantagens competitivas. O que eu faço? Eu delego. Eu contrato quem é melhor do que eu nisso e quem eu sei que aquilo faz parte da identidade da pessoa. Tem coerência com aquilo que a pessoa mais sabe fazer e mais gera valor. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Se você está ouvindo no Spotify, faz a mesma coisa, se inscreve aí, põe a gente no favorito no Spotify e põe 5 estrelas. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. Você entende a força do propósito? Quando você une vários propósitos com vantagens competitivas diferentes, você constrói uma bomba nuclear chamada negócio, chamada empresa, chamada projeto, chamada o que seja, mas é uma bomba nuclear, porque são energias de seres humanos altamente capacitadas, direcionada para aquilo que eles são melhores. Por isso que ser um bom gestor é saber canalizar energia, é saber gerir recursos humanos. É isso? Ah, João, mas é também ser um bom de vendas. Não deixa de ser sobre canalizar a energia de pessoas. Nesse caso, do seu cliente para a venda. Para poder comprar valor de você e ter resultado com aquilo. É simples, mas não é simplório. É simples, mas não é simplório. É porque as pessoas elas confundem essas duas palavras. Simplório é dispensável. É não crucial. Agora, o crucial pode ser simples. E é isso que você tem que ter clareza.
É massa demais poder compartilhar, porque entenda uma coisa, eu não tô aqui cagando regra, eu não tô aqui falando o que é certo ou errado, eu tô aqui falando o que é o meu certo e errado, o que funcionou pra mim, o que eu testei na minha trajetória. Por isso, para de publicar conteúdo, para de fazer conteúdo, começa a documentar a sua jornada, começa a compartilhar história, começa a compartilhar os seus aprendizados e as suas dificuldades, não inventa moda. É só isso. Porque quem conectar, conectou. Quem não conectar, tá tudo bem também. Você não tem que obrigar ninguém a conectar com nada. Eu nem faço muita propaganda das lives. Eu nem fico falando, vem pra live, vem isso aqui. Vai vir quem sentir que tem que vir. E vai absorver conteúdo, e absorver valor, implementar na própria vida, quem estiver na mesma frequência, quem estiver entendendo o que eu tô passando. E obviamente que isso não são muitas pessoas. Ainda. Você sempre precisa de uma amostra grande para uma parcela dessa amostra entender o que você quer passar, se identificar e continuar te acompanhando. Dominar a atenção não é fazer dancinha. Dominar a atenção não é fazer dancinha. Dominar a atenção é você ter capacidade de conectar com quem você pode gerar valor. É conectar com quem você pode gerar valor e com quem se identifica com o mesmo processo que você está passando. Não tem, assim, não precisa inventar moda. Tava vendo aqui de responder quem ligou. Não precisa inventar moda nenhuma. É o que eu tô falando para vocês. Eu abro a live, decido o tema que eu sinto no coração, que dá para compartilhar nesse momento, que faz sentido. Por exemplo, o equilíbrio foi um desses, por causa de um gatilho que eu tive na palestra sábado. As pessoas buscam isso. E aí, por que eu não posso trazer um outro lado da moeda e te dizer assim, para que você busca isso? Isso não serve para nada. Eu só gostaria de ter equilíbrio e segurança na minha vida. Nossa, vou acabar com as suas expectativas, porque nenhum dos dois existe. A maior segurança que você pode ter na vida é você mesmo, é a sua capacidade de trabalho, de execução, de entrega. E o maior equilíbrio que você pode ter é um desequilíbrio intencional. É só você anotar isso e viver isso na prática, porque isso vai tirar toda a sua ansiedade. Por exemplo, se eu sei que minha vida só depende de mim e eu tenho total confiança no que eu sou capaz de fazer, vou te dizer, isso passa uma tranquilidade, você deita e dorme. Agora, se você depende do governo, se você depende do seu patrão, se você depende da sua família, se você depende da opinião dos outros, se você depende dos seus amigos, eu não sei nem como é que você dorme. Você depende de tanta gente. Você depende de tanta gente. E vou te falar, nós, seres humanos, somos bastante falhos. E se um desses pilares que você depende der uma escorregada no tomate, o que você faz? Para de depender dos outros. Vá depender só de você mesmo e do que você é capaz de fazer. João, mas ninguém cresce ou vive sozinho, concordo. Mas vai depender de você mesmo gerar valor para outras pessoas, para você criar uma corrente tão forte. Para você criar uma corrente tão forte, onde você é o projetor de toda essa energia dentro dessa corrente, que isso vai te dar ainda mais confiança. Lidere movimentos. Não seja movimentado. Lidere movimentos. Para de ser constantemente influenciado pela mídia, pela opinião dos outros, pela opinião dos seus amigos, dos seus familiares. Vai em busca de ter opinião própria. Vai em busca de ter opinião própria. Confia no que você tem aqui, ó. E é isso que eu queria trazer para vocês nessa semana abençoada. Bora para cima fazer o que tem que ser feito. Espero que vocês tenham gostado aí. Fica aí, se você tá no Mafra Talks. Ô, gente, vocês que estão aí, não custa nada vocês ouvirem lá pelo Spotify também, as antigas, e botar 5 estrelinhas. Quem conseguir avaliar 5 estrelinhas no Spotify, eu agradeço imenso. E quem tá ouvindo no Spotify, por favor, custa nada. Põe aí 5 estrelinhas para ser relevante para outras pessoas, pode ser relevante para outras pessoas e para alcançar essas outras pessoas. Se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreva no canal e curte aí se for relevante para você.